Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, muita paz a todos. Como sempre, vamos começar agradecendo ao Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Messe de Amor, que nós sempre estamos, nós sempre trazemos, alguma reflexão como um aprendiz, um aprendiz que vem compartilhar o que ele tem estudado sobre os pilares do Espiritismo, esses pilares que são educação e amor. Então rogamos ao Mestre para que nós possamos ter a receptividade para a semeadura do seu conteúdo, esse conteúdo tão precioso, tão vasto e tão transformador, que constrói a nossa esperança e que nos move com uma força invencível. Pois bem, dentre as diversas oportunidades que nós temos no trabalho do Evangelho, o trabalho da exemplificação e da condução das almas para o Cristo é uma das mais importantes. Então eu gostaria de iniciar lembrando de uma história que eu escutei de um amigo que trabalhava em um centro. Ele falou que ele iniciou suas atividades no Espiritismo, como muitas outras pessoas, porque ele estava com dificuldades, e ele encontrou na doutrina muita consolação. Ele ficou muito agradecido, se sentiu muito bem, e decidiu que ele iria retribuir. E a maneira dele retribuir seria trabalhando, ou seja, ajudando alguns irmãos. Pois bem, ele iniciou seu trabalho porque no centro dele existiam grupos de pessoas que visitavam casas ali da região, era uma região carente de necessidades, e ele como que conversava com as pessoas para entender quais que eram as suas necessidades, para que eles pudessem direcionar melhor os recursos do centro, se fosse para alimentação, se fosse, por exemplo, para agasalho, se fosse para ajudar em educação, enfim. Aí ele foi, no primeiro dia foi recebido por algumas famílias, e algumas famílias recebiam eles com um sorriso, outros recebiam eles com, às vezes, até algum café, um bolo. Ele ficava muito contente. Até que ele bateu numa porta, num portão, e foi atendido por uma pessoa que veio com um semblante, assim, um semblante bem pesado, Aí ele explicou o que eles estavam fazendo ali, explicou que eles estavam num trabalho para entender as pessoas, verificar se eles precisavam de alguma ajuda. E essa pessoa respondeu assim para ele, Ele falou: quem foi que te chamou aqui? Ele disse: olha, ninguém chamou, nós viemos aqui voluntariamente, para que nós possamos entender se existe alguma necessidade. E a pessoa respondeu: olha, se eu não chamei vocês aqui, por que vocês vieram? Você por acaso se acha um pouco melhor do que eu, para acreditar que eu preciso da sua ajuda? Ele nem sabia o que responder, a pessoa bateu a porta e ele saiu. Pois depois dessa experiência, ele contou que o sentimento dele ficou um pouco abalado, E, embora seja uma história bem simples, ela nos exemplifica algo interessante. E quando, nesse trabalho que nós nos preparamos para fazer, às vezes nos propusemos a fazer, antes de retornar aqui para a nossa existência, nós nos depararmos com esse sentimento de ingratidão, como é que a gente procede? Como é que a gente consegue passar por essa prova? Porque, convenhamos, não é tão fácil perseverar no trabalho quando nós recebemos de volta ingratidão, desrespeito e injúrias, embora a gente saiba que o trabalho é importante. Então, como é que a gente poderia passar por isso? Bom, sabendo desse tipo de desafio que existe no trabalho do Evangelho, os mentores trazem para nós valiosas mensagens. E claro que nós não vamos dar conselhos do que eu tenho de mim, por exemplo, porque de mim eu teria pouca coisa para oferecer.
Porém, né, do espírito Amélia Rodrigues, né, um espírito que aqui na Terra foi uma professora, ou seja, trabalhou, né, com amor pela educação. Ela também foi poetisa, foi teatróloga, certo? E ela utiliza, né, as mãos, né, de Divaldo Franco, e utiliza a capacidade de Divaldo Franco para psicografar mensagens. E nesse livro aqui, né, que chama A Flores no Caminho, ela psicografou uma mensagem muito interessante que chama-se O Rebanho e o Pastor, que ele fala exatamente sobre isso, ou seja, exatamente sobre como perseverar e não desanimar quando nós encontramos dificuldade no trabalho do Evangelho. E a mensagem, ela inicia mais ou menos assim. Ela descreve, né, de maneira muito poética, os momentos em que Jesus ele estava na Terra, em que ele estava ali no Mar da Galileia, recebendo pessoas, né, e ao primeiro contato com as multidões, ele precisava impressioná-las de alguma maneira, né, porque na nossa fase, né, de crescimento, a gente ainda é muito influenciado pelos efeitos físicos, ou seja, as pessoas têm suas necessidades, têm fome, têm sede, têm seus desejos, então elas precisam primeiro entender, né, que isso poderia ser amenizado, para depois elas estiverem um pouco mais receptivas para receber algo um pouco maior, que seria a mensagem dele. Então, né, o capítulo ele inicia e logo depois ele faz uma descrição. A descrição é mais ou menos assim: os gritos de exaltação após a fome atendida, ou seja, Jesus tinha atendido aquelas pessoas, exigiam um rei para Israel, que impedisse a miséria, atendesse a dor, modificando as sombrias paisagens dos aturdidos painéis da alma humana. Ou seja, né, aquela multidão lá, né, a partir do momento que ela encontrou Cristo, que ela percebeu nele aquela grandiosidade, aquela capacidade de resolução, né, eles exigiam um rei do mundo para que resolvesse aqueles seus problemas. No alto, aqui é a Amélia Rodrigues de novo, diante da massa agitada, quase agônica, Jesus experimenta uma grande compaixão. Pareciam aqueles corações ovelhas carentes, necessitadas de um pastor. O desafio que lhe chegara naquele momento definiria o ministério a que se daria integralmente em holocausto de amor. Indispensável, portanto, que a ocorrência suceder ali marcasse profundamente a alma popular sofrida. Olha só que interessante, né? Então Jesus, ele estava analisando aquela situação, né? Porque ele tinha vindo para a sua missão, mas ele precisava entender qual que era a melhor maneira de executá-la, ou seja, qual que era a melhor maneira de passar aquela mensagem dele, certo? Então ele utilizava, né, daqueles momentos, entendia aquelas pessoas, né, para decidir o que será que ele iria fazer, ok? Então, seguindo aqui, ó. Depois do compassivo atendimento, ele se recolhera à oração, penetrando-se de paz, decorrente da infinita comunhão com Deus. Sempre que a multidão o buscava, quase lhe exaurindo as forças inesgotáveis, fazia-se imprescindível buscar o Pai, e nele aurir as forças do amor infinito com que atenderia a estúrdia alma humana. Olha só que interessante, né? Aqui mesmo, ele aproveita também para nos passar uma mensagem. Ele nos mostra que o trabalho no Evangelho, né, não é simplesmente um desenrolar de acontecimentos em que a gente vai sem muita consciência agindo, sem muita consciência do nosso estado e sem muita consciência do que nós temos que fazer também, né?
Pois olha, se o Cristo, né, com toda a sua grandeza, ele parava, ele se recompunha para que ele pudesse seguir, né, para que ele pudesse realizar os seus propósitos, ou seja, ele permanecia sozinho em oração, né, ele utilizava essa conexão que ele tinha com Deus para recompor as suas energias. É interessante que nós também conheçamos o nosso limite, que nós também nos preparemos para que a gente possa agir da maneira correta, certo? Não agir num ativismo irresponsável em que logo nós vamos exaurir nossas forças. Ok. Aí, o que o texto descreve, né? O texto descreve, né, que passadas essas primeiras cenas em que ele estava ali, né, no Mar da Galileia, tá certo? Ele retorna, né, à região dele, tá certo, de nascença, e que por onde ele andasse, né, as pessoas que entendiam a sua condição traziam para ele, certo, problemas para que ele resolvesse. Né? O texto que a Amélia Rodrigues coloca é: por onde ele andasse, a dor dos homens caminhava ao seu lado. Onde a sua figura luminosa surgisse, acendiam-se as lâmpadas da esperança e as ansiedades cantavam múltiplas baladas de expectativa e interesse. Por isso os familiares dos infelizes traziam-nos e depositavam nos leitos e suas misérias à orla dos caminhos, nas praças amplas, nas praias ensolaradas, aguardando que o seu olhar neles pousasse e a sua voz lhes ordenasse a recuperação. Então está dizendo, né, que por onde a figura de Jesus passasse, as pessoas levavam para ele seus problemas, né, porque elas estavam agoniadas. Então essa foi a primeira impressão que elas tiveram, né? Puxa vida, encontrei alguém, né, encontrei um ser tão luminoso que ele pode, né, aplacar a minha dor, que ele pode diminuir os meus problemas. E o mestre, tocado de compaixão por aquela multidão, atendia, né? Atendia, iniciando o seu trabalho do Evangelho. Aqui, porém, tem o primeiro ponto, né, em que a Amélia Rodrigues nos chama a atenção. Porque até aqui ela descreveu a missão de Jesus, certo? Ela descreveu os locais onde ele passou, né? Ela descreveu a interação dele com aquelas pessoas, como que elas viam, como que ele via aquela missão. E a partir daqui tem uma lição interessante. Ó, aqui a Amélia Rodrigues falando. A legião, porém, quase infinita, se renovava, exigente e caprichosa, egoísta e malsã. Em Genezaré, naquele ensejo eram lançadas as sementes da Era Nova. Imediatistas, os homens somente se interessam em todos os tempos pelas paixões, exceção feita aos que se deixaram tocar pelos ideais superiores. Pois olha só, a multidão, convivendo com ele, logo, né, deixava passar o estado em que eles se encontravam. E eles acreditavam que ele fazia pouco. Eu acho interessante isso aí. O Cristo fazia pouco. Por quê? Porque no estado que ele estava, as pessoas não entendiam como é que ele executava as suas missões. Certo? Então elas começavam a entender, a dizer assim: olha, me parece tão fácil o que ele está fazendo. Ele só olha para alguém, ele diz algumas palavras e a pessoa melhora. Eu, no lugar dele, eu faria mais. Ele não está fazendo o suficiente. Ele faz um pouco e dele se recolhe, né? Precisaria fazer de uma maneira melhor. Isso acontece porque no nosso estado nós somos geralmente muito caprichosos, né? Caprichosos no sentido de querer que as coisas sejam do nosso jeito, e nós gostaríamos às vezes, né, de exaurir mais recursos, de ter uma capacidade de ação maior para executar o quê? As nossas paixões, aquilo que nós temos vontade de fazer, né? Enquanto que a mensagem do Cristo, ele teve a oportunidade de dizer algumas vezes: vocês pensam que eu vim aqui para curar corpos?
Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele sabe que nós vamos ter capacidade de ação muito maior, mas que para isso nós precisamos educar os nossos sentimentos, né? A nossa maneira de pensar. E quão poucas pessoas, né, a partir desse momento inicial em que elas eram impressionadas por ele, eram tocadas no seu íntimo, ou seja, inspiradas pela sua mensagem e percebiam ali algo de luminoso e gostariam de seguir aquele caminho, né? Por isso que ela coloca a exceção daqueles que se deixaram tocar pelos ideais superiores, porque Jesus atendeu milhares e milhares de pessoas, né? Mas poucos se tornaram seus aprendizes, né? Poucos se tornaram seus apóstolos depois. Aí, após esse momento, né, ele sempre estava próximo dos apóstolos e foram convidados ali Pedro e João, né, para acompanhá-lo no caminho. E aqui a Amélia Rodrigues diz, convidados Pedro e João acompanharam-no no caminho de ovelhas brandas. Só que Pedro, ele estava um pouco inquieto com aquela situação, né? Isso, os apóstolos, a lembrar, né, que eles tinham uma condição, né, eles eram espíritos luminosos, mas tinham uma condição humana, né? E é bom que seja assim, para ele mostrar que de alguém próximo da nossa situação, né, essa mudança de mentalidade, essa metanoia que ele recomenda, nós podemos crescer. E é isso que é uma menção sublime do Evangelho. Aí Pedro, usando com uma expressão de quem queria falar alguma coisa, assim, né? E Jesus, né, naquela calma, naquela capacidade que ele tinha, né, de envolver as pessoas, faz com que Pedro se encoraje e fale. Aí Pedro fala assim, aqui a Amélia Rodrigues de novo descrevendo: inicia-se o ministério, mestre, entre expectativas e sorrisos. As multidões se agitam e o fermento leveda a massa. Alguns homens mais entusiasmados falam em revolução. Não fosse a tua discrição, e essa hora teria instalado no movimento que se irradia por todo o país, a fim de levar-te a Jerusalém, na condição de rei. Então Pedro comentou, né, ali que várias daquelas pessoas, quando elas eram recebidas, né, por Jesus, quando elas experimentavam aquela presença e quando ele resolvia alguns dos seus problemas, elas começavam a se agitar, né? Se agitar dizendo que o governo dos homens, né, que o reino de Israel, o reino do mundo, como ele falava, não atendia às suas necessidades, né? Ou seja, ele não atendia nem às suas necessidades, nem os seus desejos, né, nem os seus caprichos, e que eles entendiam que Jesus, né, naquela condição, seria um rei melhor, né? Por quê? Porque pelo menos imediatamente ele aliviava ali as suas dores, né? E isso era para eles um motivo de alívio em que eles podiam perseguir os seus outros ideais mais rapidamente. Então eles entendiam, né, que valia a pena iniciar ali um movimento, né, para que houvesse uma mudança de governo, ou seja, para derrubar o governo atual e colocar um novo, que segundo eles, né, seria mais próximo, né, mas às suas necessidades, ou seja, às suas vontades. Detalhe aqui que ninguém falou, né, de seguir ele em seus ideais. Também não comentaram que esse governo novo estaria espalhando uma boa notícia. Estão dizendo que ele atenderia mais imediatamente aos caprichos das pessoas. Ok. Aí, né, Pedro ele continua, segundo Amélia Rodrigues. A princípio, magoei-me com o teu afastamento no instante em que poderíamos dispor do povo para a mudança de governo e de situação entre os humildes. Olha, Pedro está dizendo que no começo, mesmo ele, né, quando Jesus não demonstrou que iria fazer isso, ele se sentiu meio triste, né? Aqueci irritado entre as censuras espontâneas que espocaram entre nós, e no íntimo deixei que a mágoa me povoasse o coração. Mas à medida que o tempo foi passando, mudou-me a paisagem interior. Ou seja, Pedro albergou inicialmente esse sentimento e sentiu até uma mágoa mesmo, né? Mas depois a paisagem foi mudando.
A convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegam de toda parte cansa-me. Olha, Pedro falando. As tricas e disputas que já se estabelecem exaurem-me. Os comentários apaixonados uns e outros receosos desencantam-me. Os ódios já instalam e a maledicência visa a diminuição dos valores reais de alguns companheiros para o banquete competitivo da insensatez, fazendo-me recear. Por fim, com a voz quase sumida, Pedro falou triste, em lágrimas. Não aguento mais, Senhor. A multidão cansa-me. As opiniões variadas perturbam-me. As lutas de paixões deperecem-me. Ainda, sequer, não demos início à revolução do amor. E sinto-me combalido, desanimado. O que eu faço, Senhor? Olha só que interessante, Pedro, de início, ele imaginou que aquela ideia de revolução seria boa, ou seja, que a instalação de um governo dos homens iria resolver os seus problemas. Depois, ele, convivendo com o mestre, ele parou de albergar essa ideia. Porém, quando ele começou a conviver com pessoas, que recebiam esses benefícios, mas que eram ingratas, que além de ser ingratas, acreditavam, que Jesus não estava fazendo o suficiente. Acreditavam, inclusive, que as outras pessoas que estavam recebendo benefícios só estavam tomando o lugar deles. Ou seja, se não existisse outra pessoa aqui, eu poderia receber mais. Mas como existe, ele tem que ajudar outra pessoa também. E começaram, inclusive, a desenvolver intrigas, calúnias, ou seja, caluniar, e como se fosse ali uma guerrear, um contra os outros, para que os outros não tivessem o benefício, somente ele. Pois veja bem, na mensagem do Evangelho, os homens ainda se deixavam contaminar, mesmo esses momentos sublimes, tá certo? Com a nossa maneira de ser inferior, com seus instintos inferiores ainda. Então isso deixava Pedro muito triste, porque ele verificava esse quadro, quando ele sentia aquela ingratidão, quando ele via aquela mensagem tão bonita, tão amorosa, tão grande, tão luminosa e sublime, e ela estava na terra em contato com essa contradição tão grande, certo? Aí ele começou a desanimar, E ele veio e perguntou para o mestre o que ele fazia. Aqui vale mencionar também, que tem uma frase do Chico, que trabalhou muito tempo também aqui na Terra e continua trabalhando, pelo Evangelho, em que as pessoas perguntam assim para ele: mas Chico, e se algum dia você desanimar do seu trabalho? Ou seja, e se com as pessoas, e se no seu dia a dia, enfrentando ingratidão, você começar a desanimar? Ele olha para a pessoa e diz o seguinte: desânimo? Deus me livre do desânimo. Pois é, porque ele é uma armadilha muito grande, Ele pode nos tirar do nosso caminho. Então, como é que a gente enfrenta ele? Aqui, é Jesus falando. Amélia Rodrigues. Compreendendo a profunda amargura que se assenhorava do companheiro frágil, o divino amigo inquiriu: Simão, quando a terra cansada se nega a produzir em abundância, que faz o agricultor? Aduba com fertilizantes. Quando as redes se rompem, ameaçando a coleta dos peixes, como é que age o pescador? Repara-as atentamente. Quando o vaso precioso se parte, como procede o seu possuidor? Conserta-o com carinho. Se o camelo rebelde se nega a condução direta, que faz o almocreve? Domestica-o com insistência. Disseste bem, Simão, redarguiu Jesus. Aquele que ama e necessita de amor, ante a terra exaurida, as redes rotas, o vaso quebrado e o animal rebelde, não se entrega ao desalento ou à deserção. Reúne as energias e habilidades, procurando revitalizar, reparar, recompor, refazer. Assim deve ser em relação à criatura humana. Olha que interessante. Aqui o mestre nos diz que esse trabalho no Evangelho de exemplificação e de condução de almas não tem atalhos.
que ele exige paciência, exige dedicação, exige amor, exige realmente se importar com o outro, né? Respeitando a liberdade de cada um, porque Jesus nunca violentou consciências, trazendo bem através do exemplo e do sentimento de amor exemplificado. E isso não é fácil de fazer, certo? Porque ele é um trabalho de longo prazo. Bom, a doutrina espírita nos dá uma consolação quando ela nos lembra que nós somos eternos, ou seja, nós temos a eternidade para aprender e a trabalhar também, e para trabalhar. Porém, né, ela nos lembra que isso é um trabalho de longo prazo, que isso é uma maratona, certo? E que para correr uma maratona nós precisamos estar preparados. Não é da noite para o dia que a gente vai fazer isso. Então a gente precisa se preparar para executar depois, né? E aqui é interessante porque muitas vezes André Luiz, né, ele nos conta que como espíritos nós pedimos certas missões. Eu gostaria, né, de me desenvolver em tal área. Eu gostaria, né, de construir algo assim na minha sociedade. Eu gostaria, né, de ajudar uma pessoa querida, certo? Mas que estas missões, elas exigem virtudes. Virtudes que nós adquirimos ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos treinamentos necessários. E é por isso, né, que a vida humana, às vezes, ela parece tão simples, e agora eu vou colocar entre aspas aqui, tão chata. Ou seja, parece que acontece muito tempo, né, passa muito tempo sem acontecer nada. Mas por que isso? Isso porque paciência e perseverança nunca foram opções, são virtudes para que a gente possa executar as nossas missões. O que é que faz o nosso Pai Celestial até hoje no universo, que é a sua criação? Ele não cuida, né? Ele não fica vigiando e cuidando e tudo não funciona de maneira perfeita. Então, que outro treinamento a gente pode esperar da vida se não aprender o quê? A vigiar e cuidar das coisas, né? Porque vigiar e cuidar das coisas todo santo dia, todo minuto, toda hora, todo tempo é o que o nosso Pai faz. E se nós aprendermos a vigiar e cuidar ao longo do tempo, nós vamos desenvolver paciência e perseverança. Juntamente com a missão do Evangelho, entendendo a verdade e aplicando esses princípios nas nossas vidas, aí nós vamos estar prontos para tarefas maiores, porque daí nós vamos estar prontos para vencer uma coisa muito difícil que poderia nos tirar do nosso caminho. Nós vamos estar prontos para vencer ou para não se deixar ser influenciado ou ser atacado pelo desânimo. Aí a gente vai estar um pouco mais forte para essas missões maiores. Lembrando, né, que quando São Luís, que se declara amigo pessoal, né, do espírito de Kardec, elogia o cumprimento da missão dele, trazendo o espiritismo, dizendo que ele tem uma fé inabalável. Olha só que elogio interessante, né? Uma fé inabalável no sentido que ele sabia, né, que Kardec seria atacado, seria testado muitas e muitas vezes, mas que ele não iria desanimar, porque a fé dele era inabalável, ou seja, ele já conseguia, né, se mover ou continuar se movendo em direção à sua missão, quase que independente das condições exteriores. Por isso que esse espírito foi escolhido para essa missão. Pois então, vamos ver como é que eles finalizam, né, esse capítulo aqui, como é que a Amélia Rodrigues finaliza aqui, né, que ela está falando das palavras do Cristo. Como não seria justo o excesso de entusiasmo que somente perturba, lícito não é um desencanto ante a constatação das mazelas e dos limites humanos. O verdadeiro amor não se desarvora nem debanda. Ninguém espera a compreensão alheia, reconhecimento da massa, afeição das criaturas. Até hoje o Pai nos dá o exemplo. Trabalha como eu também trabalho. E aqui finalizando, por muitos séculos assim se demorariam os homens, não obstante a fé e o ideal, em tricas e irreflexões, sem se darem conta do mal que fazem por negligência ou desesperação, embora sem o quererem, desanimando os companheiros de luta. Todavia, acima de todas as circunstâncias humanas, Jesus prossegue, amando e trabalhando, em sublime
paciente convite como pastor vigilante junto às ovelhas. Então, que essa mensagem seja para nós, né, uma força para que nós possamos aplicar em nossas vidas e que nós possamos nos fortalecer, para que o desânimo não apareça e não nos vença ao longo da nossa vida, para que nós não deixemos que o desânimo nos influencie. Que a bênção, né, do Evangelho seja para nós um combustível, para que quando o mundo nos cansar, né, com a sua presença, nós consigamos nos manter no desenvolvimento correto, nós consigamos, como Jesus, né, às vezes nos recolher, aurir forças novamente. Para quê? Para continuar na nossa missão, para que a nossa missão de desenvolvimento pessoal e de ajuda também ao próximo, quando a gente puder, não seja parada, né? Que ela continue, que nós continuemos sejando instrumentos da paz do Senhor, né? Nosso trabalho no Evangelho. Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.